Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Norte Concursado. É um prazer, um privilégio muito grande ter você aqui assistindo a este vídeo, beleza? Galera, e se você gostar desse conteúdo, por favor, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e principalmente deixa aqui nos comentários o teu feedback, né? Para a gente ver como que a gente pode estar sempre melhorando para contribuir para a tua classificação em um concurso público, beleza? Porque esse é o objetivo maior, contribuir para a tua aprovação em um concurso público e assim fazer diferença na tua vida, beleza? Então vamos lá, galera, o assunto de hoje, transitividade verbal. E esse assunto, desde já eu lhe informo que é base para concordância verbal, é base também para regência verbal. Assunto de extrema importância e eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo que você vai aprender bastante. E no final nós temos questões e aqui na descrição do vídeo também nós teremos 10 questões para você praticar. Porque você vê o conteúdo teórico e aí você vai fixar com as questões, beleza? Sempre aperfeiçoando, sempre melhorando teus estudos para você avançar e e aprovar, né, aquela tão sonhada aprovação no concurso dos teus sonhos, beleza? Então vamos que vamos. Galera, conceito de transitividade verbal. A transitividade verbal, ela tem um conceito. O conceito dela é justamente isso daqui, ó. A necessidade que um verbo tem ou não de complemento para completar o seu sentido. Então, galera, anota esse conteúdo aí para você não esquecer, viu? A transitividade verbal é quando o verbo ele tem uma necessidade ou não de um complemento para ele ter o sentido completo. Bem simples. Por exemplo, eu falo assim, eu gosto. Aí você vai falar assim, você gosta de quê? Entendeu? Quando eu falo de quê, significa que ele precisa de um complemento, né? E a gente vai ver isso mais detalhadamente aqui. Olha que interessante. Os verbos, eles têm as suas classificações quanto à sua transitividade em 5. Ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, e pode também ser um verbo de ligação. A gente vai ver tudo isso detalhadamente, beleza? Olha só, o que é um verbo intransitivo? Galera, um verbo intransitivo, o nosso conceito aqui, ó, esse conceito aqui é bem básico no sentido de ser essencial. Olha que interessante. Não. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele não necessita de complemento. Galera, e esse complemento aqui, ele vai cair na prova também com o nome de objeto. Beleza? Ele não precisa de um objeto. E por que que ele não precisa de um objeto? Porque ele já possui sentido completo por si só. Tranquilo? Olha só os exemplos aqui. Esses exemplos são os exemplos mais clássicos e eles tendem a cair em prova, beleza? Então você fique atento a estes exemplos aqui, que provavelmente quando citar verbo intransitivo, ele vai cair um destes daqui, ó. Então, por exemplo aqui, ele morreu. O verbo morreu, ele por si só já tem um sentido completo. Ele não precisa de um complemento dentro da frase para que ele tenha um sentido completo e amplo, beleza? Ó, ele morreu. Aí na frase, na oração, pode ter assim, ó. Ele morreu de infarto. Esse de infarto não é o complemento do verbo. É apenas o modo como aconteceu. Por isso, a banca ela tende a dizer assim, na frase, morreu de infarto. A banca tende a dizer assim, de infarto é o complemento de morreu. Mas aí vai estar errada a questão. Por quê? Porque morreu é um verbo com sentido completo e não precisa de um complemento. E ela nasceu.
ele nadou, ela vive, ela chegou. São verbos que eles possuem o sentido completo. Mas por que o sentido deles é completo? Galera, porque é uma ação que se encerra por si mesma. É uma ação que ela se autoconclui. Por exemplo, nasceu. Nasceu e pronto. Não é nasceu o quê? Nasceu quem? Nasceu. Não, é o verbo, a ação, ela se conclui por si só, beleza? E você vai adquirir essa habilidade de identificar a transitividade verbal respondendo questões, bastante questões, e analisando os textos que você for ler a partir de hoje, beleza? Quando você pegar um livro para ler, uma revista, um artigo, qualquer, qualquer, qualquer texto, você vai começar a analisar a partir de hoje os verbos que você lê, beleza? Isso vai te dar a habilidade de identificar a transitividade do verbo. Isso vai ficar mamão com açúcar para você, facinho, beleza? Então vamos lá. Essa é a intransitividade do verbo. O verbo intransitivo ele não precisa de complemento, beleza? Porque ele já tem o sentido completo por si só. Mas vamos avançar aqui. Nós temos também os verbos transitivos. Galera, e os verbos transitivos, como eu já disse, se dividem em três. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Vou botar aqui. Direto, indireto e direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Beleza? O que é o verbo transitivo direto? Galera, e aqui muita atenção na prova, na videoaula, que esse transitivo direto, a maioria dos verbos da língua portuguesa, a maioria é verbo transitivo direto. Então a chance da alternativa certa ser um verbo transitivo direto é muito grande. Mas tem uma boa notícia. O verbo transitivo direto é o mais fácil de se identificar. Vamos lá? Olha só a definição de verbo transitivo direto. Ele precisa, ele precisa de complemento. Ele precisa de complemento. E esse complemento, como eu já falei para você, ele vai cair na prova também como objeto. E no caso do complemento do verbo transitivo direto, esse objeto, esse complemento, terá o nome de objeto direto. Então, o complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Beleza? E por que o nome é transitivo direto? Porque ele transita diretamente até o complemento dele. Beleza? Bem simples. O verbo transitivo direto, ele tem um complemento chamado objeto direto, e ele é direto porque ele transita dentro da oração até o seu complemento diretamente, não precisando de nenhum elemento de ligação para fazer essa intermediação entre ele e o seu complemento. Beleza? Olha os exemplos aqui, ó. Outro detalhe bem interessante. Deixa eu mudar a cor aqui. Um detalhe bem importante. Quando você se deparar com um verbo e você quiser identificar a transitividade dele, você vai fazer essa pergunta aqui para o verbo. Então, você vai fazer esta pergunta para o verbo. Olha só, verbo, o que, o quem. Vamos aos exemplos aqui. Você tem esse exemplo aqui, ó, a Daniela comeu arroz. Você vai encontrar o verbo. Você encontrou o verbo aqui, beleza, comeu. Você vai perguntar para esse verbo, comeu, Daniela comeu o quê? Ou Daniela comeu quem? Se o verbo responder a uma destas duas questões, dessas duas perguntas, então isso quer dizer que o verbo é transitivo direto. No caso aqui, Daniela comeu o quê? Aí vem a resposta aqui, ó, arroz. Você percebe que satisfez a pergunta do verbo comeu o quê?
E esse comeu foi direto ao complemento, que é arroz. Então ele é um verbo transitivo direto, porque ele transitou, tá vendo? O verbo aqui, ó, ele transita até o seu complemento diretamente. Não tem nada entre eles. Por isso ele é um verbo transitivo direto. Galera, e esse objeto, esse complemento aqui, você lembra que ele vai cair na prova com o nome de objeto. No caso aqui, comeu é o verbo e arroz é o objeto direto desse verbo. Beleza? Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos apagar aqui. Da mesma forma aqui, ó, você no segundo exemplo aqui, ela fez um bolo delicioso. E olha só, galera, fez é o verbo, você vai identificar o verbo e vai fazer a pergunta para ele. Fez o quê? Fez quem? Então, se responder uma destas perguntas, ele vai ser verbo transitivo direto. Então, vamos ver se satisfaz a pergunta. Ela fez o quê? Olha, você percebe que ela fez o quê? Beleza? Satisfez a pergunta dele. Agora a resposta é... Deixa eu mudar a corzinha aqui. A resposta é um bolo delicioso. Galera, e aqui tem uma observação bem interessante que pode ser uma rasteira na sua prova, viu? Então fique atento aqui a esse exemplo aqui que eu vou explicar. Olha só. Ela fez e a gente faz a pergunta, o quê? A resposta é um bolo delicioso. Esse bolo delicioso aqui, toda essa parte que eu sublinhei aqui, ó, o bolo delicioso é o objeto. Objeto direto, beleza? Objeto direto. Objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Agora, sabe esse detalhezinho aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui, você pode cair na tentação de pensar que ele é um elemento de ligação e por isso o verbo não é direto. Mas isso não é verdade. Esse aqui, ó, ele não é um elemento de ligação, ele é apenas um artigo. Você já deve ter visto na aula de artigo, na aula de classe de palavras, que esse aqui, ó, é um artigo indefinido masculino. Ele está simplesmente acompanhando o substantivo bolo, beleza? Por isso ele não é um elemento de ligação, ele não está fazendo intermediação entre o verbo e o objeto. Ele está apenas acompanhando o substantivo masculino, bolo, beleza? Vamos avançar aqui. E agora, galera, verbo transitivo indireto. O que seria essa maravilha? É o que precisa, assim como o verbo transitivo direto, de complemento. E o complemento dele será chamado objeto. Agora, porém, ó, porém, ele não consegue transitar diretamente ao seu complemento, galera. Ele não consegue. Por isso, ele vai precisar de um elemento de ligação, beleza? Você não consegue falar com alguém que está lá nos Estados Unidos. Por isso você precisa de um telefone para conseguir falar com aquela pessoa, beleza? No caso, o telefone é o teu elemento de ligação, literalmente, né? Agora, com o verbo também acontece isso. Ele não vai conseguir transitar diretamente ao seu objeto, ao seu complemento, e aí ele vai solicitar um elemento de ligação. E esse elemento de ligação será uma preposição. Por isso que é importante você já memorizar, já entender o que é uma preposição, porque o verbo transitivo indireto vai exigir uma preposição para chegar ao seu complemento, beleza? Outro detalhe importante, galera, é quando você se deparar com um verbo e você suspeitar e você entender que ele não é um verbo transitivo direto e suspeitar que ele é um verbo transitivo indireto, você vai fazer uma, duas, três, quatro. Você vai fazer 4 perguntas para ele. Se esse verbo satisfazer uma dessas 4 perguntas, então você vai ter certeza que ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Então vamos lá. Olha só.
a Andressa gosta de bolo. Primeiro você encontrou o verbo aqui, aí você vai perguntar para ele, Andressa gosta de quê? Primeira pergunta, já satisfez o verbo? Beleza, então maravilha. Então aqui, Andressa gosta de quê? Aí a resposta está aqui, ó, de bolo. Se a resposta satisfez o verbo, então ele é um verbo transitivo indireto. Agora, por que ele é indireto? Vamos lá. Ele é indireto por quê? Porque o complemento dele é o bolo, correto? O objeto do verbo gostar é o bolo aqui. Só que ele não conseguiu. A Andressa gosta bolo. Não teve sentido completo. Então ele solicitou um elemento de ligação. Que elemento de ligação? Uma preposição de. Então ele é transitivo indireto porque para chegar no objeto dele, no complemento, ele solicitou um elemento de ligação, uma preposição. Beleza? Segundo exemplo aqui, ó, ela assistiu. Lembrando, galera, que o verbo assistir, no sentido de ver, de contemplar, ele é transitivo e indireto. Não é eu assisti um filme, é eu assisti a um filme, beleza? Ele exige a preposição a, quando ele for no sentido de ver, no sentido de contemplar. Ele exige a preposição a. Beleza? Então aqui, ó, ela assistiu um filme. O filme é o objeto do verbo assistir. Só que ele não consegue chegar nesse objeto sem um elemento de ligação, que é a letra A, preposição a. Beleza? Por isso ele é verbo transitivo e indireto. Avançando aqui, galera, os verbos transitivo direto e indireto, eles são bem interessantes porque ele possui as duas transitividades, tanto a direta quanto a indireta. E aqui, simultaneamente, viu? O verbo transita entre um objeto direto e um objeto indireto, que é o seu complemento. Olha só os exemplos. Milena falou. Tá vendo o verbo falou? Você identificou o verbo. Agora você vai fazer aquelas perguntas para ele. No caso do verbo transitivo direto, você vai perguntar o que ou quem. Aí você pergunta, Milena falou. Falou o quê? Falou coisas lindas. Então aqui é o objeto direto. Então esse verbo aqui você já identificou que ele é um verbo transitivo direto, correto? Só que a frase não termina. Milena falou coisas lindas a quem? Porque quem fala, fala a alguém. Então o fala também exige uma preposição a. E aqui nós temos a preposição a ligada ao artigo o, que está acompanhando seu papai. Beleza? Então aqui, Milena falou coisas lindas ao seu papai. Esse ao seu papai aqui é um complemento, é um objeto indireto, porque precisa da preposição a. Então a gente vê a ocorrência simultaneamente de um objeto direto e um objeto indireto. Por isso o verbo falou desempenhou aqui o papel de verbo transitivo direto e indireto, beleza? Ou também bitransitivo. Outro exemplo interessante é jogou. Ela jogou. Aí você fala assim, jogou o quê? E eu respondo, bola. Aí você continua, jogou bola com quem? Aí eu respondo, com ele. Você percebe? Que é tanto direto, o que ou quem, ou indireto, com quem, a quem, de quem e em quem, beleza? Galera, vamos avançar aqui. Nós já vimos os verbos transitivos direto, o verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. E agora nós vamos ver aqui para a gente encerrar a teoria aqui. Nós vamos ver os verbos de ligação. Galera, e o verbo de ligação é também chamado de verbo insignificante, né? Verbo não significativo, porque ele não vai desempenhar uma transitividade, mas ele vai apenas desempenhar o papel de ligação. Olha só, o papel de ligação entre o sujeito e o predicado. O predicado é a qualidade do sujeito, o estado do sujeito. Beleza?
Então aqui nos exemplos, você vai identificar o sujeito. Quem é o sujeito? Poliana está muito animada para a prova. Obviamente você já identificou que o sujeito é Poliana, correto? E qual é a situação em que ela se encontra? Muito animada para a prova, correto? Então, o sujeito ao predicado vai ocorrer uma ligação. E esse verbo, ele será chamado verbo de ligação. Ele não vai estar ali denotando uma ação, nunca vai estar denotando uma ação como os outros. Ele apenas vai estar ligando. Você vai identificá-lo quando você vê que ele está fazendo essa ligação e quando ele não está desempenhando nenhuma ação dentro da frase, beleza? O outro exemplo aqui, ó, Lula, molusco, um velho ranzinza. Você vê aqui o sujeito e a característica dele. E aí você vê o verbo ligando o sujeito e o predicado. O terceiro exemplo aqui, ó, Pamela, pensativa. Aí você vê um verbo ligando, anda, pensativa. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de transitividade verbal, galera. E é o seguinte, para o vídeo não ficar muito grande e ficar chato, eu gostaria de convidá-lo a assistir a parte 2 deste vídeo com as questões, beleza? Porque eu preparei este vídeo com questões, mas eu não quero me alongar muito nesse vídeo. Então vamos lá, eu convido você a assistir a parte 2 somente com questões, beleza? E você já vai estar afiado porque você viu essa teoria e você entendeu. Mas aqui na descrição dos vídeos vão ter questões também para você já dar uma praticada, beleza? Eu quero agradecer por você ter ficado até o final, viu? Seja bem-vindo a cada vídeo do Norte Concursado e lembre-se, se você estudar com foco e dedicação, você vai ser aprovado, beleza? Abraço, fica com Deus.